Hoje, uma pegadinha aqui sabendo estreia. O futebol é aqui no gol. É no gol, é no gol. Então, mas uma gol. Está foragido o ex-presidente do Departamento de Transportes do Rio, Rogério Onofre, que é réu na Lava Jato. Ele foi solto ontem depois de um habeas corpus do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Mas hoje, o juiz federal Marcelo Bretas determinou a prisão mais uma vez. A polícia procurou e não encontrou o Rogério Onofre na casa dele em Paraíba do Sul, no sul do estado do Rio. Ele já foi prefeito da cidade e depois que ganhou o direito de responder ao processo fora da cadeia, cumpria aqui o recolhimento domiciliar. Tinha que passar as noites, os fins de semana e os feriados dentro de casa. Agora é considerado foragido. Rogério Onofre foi preso no início de julho, acusado de receber 44 milhões de reais em propina do esquema de corrupção no transporte público de ônibus do Rio. Ele foi presidente do departamento que fiscaliza as empresas de 2007 a 2014. A mulher dele também foi presa dias depois da operação. Desde Débora Alexandra Neves estava indo de ônibus para Florianópolis e foi acusada de tentar movimentar $1.800.000 de um fundo no exterior depois da prisão do marido. O Ministério Público Federal diz que ela chegou a ter $10 milhões em apenas uma conta no exterior. Na última terça-feira, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus e decidiu soltar o casal. Na quarta, o Ministério Público Federal entrou com um pedido para que Rogério Onofre não fosse solto, afirmando que o ex-presidente do Detro ameaçou 2 empresários também investigados pela Lava Jato. Nuno Coelho, conhecido como Batman, e Guilherme Neves Viale, como Robin, foram presos este mês em Curitiba, acusados de lavar dinheiro na venda de imóveis para o casal. Guilherme Viale disse em depoimento à Polícia Federal que foi ameaçado pessoalmente por Rogério Onofre. Onofre teria dito que mandou pessoas acompanharem a rotina dele e da família, e que antes de matar Guilherme, iria torturá-lo. Nuno Coelho disse à polícia que Rogério avisou que sabia onde a família dele e a de Guilherme moravam, e que já investigavam os dois. As ameaças também chegavam por mensagens de áudio. Eu não estou acreditando, rapaz, na sorte. Se ele morrer ainda, porque eu quero receber, meu irmão. O juiz Marcelo Bretas afirmou que, apesar de as denúncias serem gravíssimas, não poderia analisar o novo pedido de prisão por causa do habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes, e encaminhou ao ministro um ofício relatando os fatos novos. Gilmar Mendes respondeu que o juiz poderia decidir, e hoje Marcelo Bretas mandou prender mais uma vez Rogério Onofre. Na decisão, Marcelo Bretas diz que as ameaças também representam uma obstrução à justiça. Para o juiz, Rogério Onofre em liberdade poderia atrapalhar as investigações sobre a máfia dos transportes do Rio, que tem ligação com a organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral e que movimentou pelo menos 250 milhões de reais em propina. O dinheiro vinha das empresas de ônibus, que faziam uma espécie de caixinha da corrupção. O Ministério Público quer saber se o sistema do bilhete único e do Vale Transporte também foi usado para pagar agentes públicos. Juntos, esses dois sistemas movimentavam 6 bilhões de reais por ano. Em uma operação hoje, o diretor da Federação das Empresas de Ônibus foi preso em flagrante por obstrução da justiça. Ele mandou um funcionário esconder um computador dos policiais. O advogado disse que Rogério Onofre não estava em casa hoje porque se sente ameaçado. O advogado não explicou por que o réu ainda não se entregou, mas afirmou que Rogério Onofre vai procurar a polícia amanhã. A defesa de Deise Neves disse que ela não vai se manifestar. Na semana passada, nós noticiamos o pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que o ministro Gilmar Mendes seja considerado impedido de julgar o caso do empresário Jacó Barata Filho, do Rio de Janeiro. Gilmar Mendes concedeu... Obrigado pelos conselhos, eu escutei aqui, Misael. Segundo Janot, o ministro não poderia... Eu aceito seus conselhos. Caso porque tinha relações complicado, né? Um dos motivos... Você não quer uma mulher, a mulher já arruma uma casa pra você comprar. Gilmar Mendes com o empresário. Faz todo meio de chamar a atenção.
de um sobrinho. Já fica procurando casa como se você fosse um milionário, quer dizer, quer garantir o futuro. E além disso, inventa que estava grávida, assim tá. E aí, você me diz, manda dizer aqui alguma coisa? Guilmar declarou que a atuação do marido não pode ser limitada em razão de uma relação pessoal do irmão dela. Sobre o fato de trabalhar no escritório de Sérgio Bermudes, que advogou em processos de Jacob Barata Filho no Rio de Janeiro, Guilmar Mendes disse que só atua em processos em Brasília e que nunca trabalhou em casos do empresário. A arrecadação em julho foi 0,34% menor do que um ano atrás. A queda surpreendeu porque se concentrou nos impostos pagos pelos bancos, enquanto outros setores indicam uma melhora na economia. No acumulado do ano, a arrecadação avança 0,60%. O Globo Repórter de hoje vai mostrar o que mudou no comportamento dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Uma geração que valoriza mais a satisfação do que um alto salário. Os amigos que trocaram o mercado financeiro pelas viagens agora são empresários e têm trabalho em vários países. A engenheira e a arquiteta investiram R$700 cada uma e viraram empresárias de orgânica. As amigas tiveram a vida aproveitando câmaras de pneus velhos e guarda-chuvas quebrados. Elas dão emprego a costureiras, recicladores e ainda ajudam o planeta. E o fim da rotina? A experiência do publicitário que decidiu fazer um trabalho diferente a cada dia. É hoje no Globo Repórter. A gente se vê, né? Até lá. A seguir, a volta da Fórmula 1 em um dos circuitos mais rápidos do mundo. E o duelo entre gigantes do boxe e do MMA. É legal. Primeira grande liquidação da Narcisa Enxovais, toalhas de banho Santista, alto luxo, gigante, R$19,99. E a de banho normal, R$9,99. Aparelhos de jantar Oxford, de R$250, R$119,99. Show duplo, em pura algodão Santista, R$59,99. Narcisa Enxovais. 2017, oferecimento novo Renault Twist, o SUV dos compactos. Unilever Total Secret, rituais de cuidados para cabelos. Santander, esta é sua nova carteira de trabalho. Sim Controle, ligações ilimitadas para qualquer operadora. E da Ivamba vai e vem, vai vazia, vem cheia de verão. E chocolates Nestlé, pare o mundo que eu quero Nestlé. Depois de 3 semanas sem corrida, a Fórmula 1 está de volta e o Felipe Massa está confirmado no GP da Bélgica. Felipe Massa ficou fora do último GP na Hungria quando sentiu vertigens. As 3 semanas de férias da Fórmula 1 serviram para ele se recuperar e ser liberado pelos médicos para voltar ao trabalho. Mas logo no primeiro treino livre em Spa, o brasileiro da Williams bateu forte. Sem dúvida, não foi por causa do que aconteceu na Hungria, foi apenas eu acabei encostando na zebra, na hora que eu encostei na zebra direita, a traseira partiu e eu não consegui segurar. A área de escape lá era mínima também, acabei batendo. Massa não sofreu nada grave, mas o carro ficou bastante danificado. Por isso, ele nem foi para a pista na segunda sessão. Mas amanhã ele estará de volta, não vai perder o prazer da classificação na segunda pista mais rápida do Mundial. Além de bonita, desafiadora, Spa é a favorita da maioria dos pilotos de Fórmula 1. E para Lewis Hamilton, especialmente este ano, essa corrida e a próxima em Monza, na Itália, significam uma grande possibilidade de virada de jogo em favor dele. Falei pra ele, só tem a boca do Tem cabelo. que conseguir essas 2 vitórias. É muito importante para mim, pessoalmente, para reafirmar a minha briga pelo título. Este é o plano, afirmou Hamilton. O inglês está a 14 pontos do líder Sebastian Vettel da Ferrari e sabe que precisa aproveitar bem essas pistas rapidíssimas de curva de média e alta velocidades que pedem um motor potente, como o da Mercedes.
Vem de lado, Um lutador Tá profissional com de os boxe e um amigos. atleta de É MMA 9. vão medir forças amanhã num duelo histórico nos Estados Unidos. Peraí. 9. Depois de muita provocação de ambos os lados, os eventos promocionais, a pesagem de hoje do penúltimo capítulo dessa que promete ser mais do que uma luta de boxe. O combate é curioso e está chamando a atenção da mídia internacional. 200 países vão ver o americano Floyd Mayweather, 12 vezes campeão mundial de boxe, enfrentar o irlandês Conor McGregor, campeão do UFC. Apesar de ser um especialista em MMA, foi Conor que abriu mão do octógono e propôs a luta no terreno do adversário, o ringue de boxe. O irlandês é muito bom com as mãos. Aos 28 anos, está no auge do físico. José Aldo é uma das suas vítimas recentes, em apenas 13 segundos. Eu tenho muitos movimentos que ele nunca viu antes. Claro que eu vou fazer coisas muito diferentes nessa luta, disse o irlandês. Mas não vai dar pro Conor inventar muita coisa não. É uma luta de boxe, 12 rounds de 3 minutos e qualquer movimento ilegal, como um chute, por exemplo, pode render uma multa de até 90% do pagamento. Aos 40 anos, o americano já estava aposentado desde 2015, mas resolveu voltar. E embora não se tenha confirmações ainda, estima-se que ele vai engordar a conta com algo próximo a R$1 bilhão, entre bolsa, cotas de patrocínio e venda de transmissão da luta. Conor deve receber por volta de 220 milhões. Esse é um evento especial, não é uma luta normal não, é um evento de cifras milionárias. Vamos dar aos fãs o que eles querem, prometeu Mayweather. A luta não vale título, mas é chancelada pelo Conselho Mundial de Boxe. E tem cinturão, viu? Trapejado de diamante e esmeralda. Acho que ele mandou porque o outro ligou pra ele. Terminando aqui, Assim tá também o Jornal da Globo, depois da série Os Dias Eram Assim. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Oh, meu Deus. Bom fim de semana.